E antes de prosseguir, eu preciso perguntar uma coisa para você. Uma pergunta é a nossa alegria, a nossa adoração. A outra pergunta é o nosso teste. Alguém aqui duvida que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Olha, eu creio tanto que a Bíblia é a palavra de Deus que eu tenho um canal lá no YouTube onde todos os dias eu posto trechos de vídeos sobre a palavra de Deus. Então você pode repetir comigo em alto e bom som: a Bíblia é a palavra de Deus. Está fraco para a tarde de sexta-feira. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguém duvida que a Bíblia é a palavra de Deus? Ninguém duvida porque ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Essa é a nossa confissão de fé. Glória a Deus. Amém? Agora tem uma outra coisa que vai dar problema um pouquinho. Porque agora é o teste da nossa idolatria. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia não é Deus. Eu não vou nem te perguntar porque isso é um problema sério na chave do nosso cérebro. Porque a gente não consegue discernir essas duas coisas. E eu vou caminhar com você um pouquinho agora no fogo e na glória, porque a gente precisa resolver esse problema e eu já vi que esse público aqui está preparado para entender isso. Aleluia! A Bíblia é a palavra de Deus, mas graças a Deus a Bíblia não é Deus. Porque se a igreja cristã brasileira está de parabéns por entender que a Bíblia é a palavra de Deus, a igreja tem errado por fazer da Bíblia Deus. E aí tem um problema. Porque se ela não fosse a palavra de Deus, eu nem estaria aqui pregando, usando a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Agora, e essa afirmação ousada de falar que a Bíblia não é Deus? Primeiro que a Bíblia não é Deus, gente. Nosso Deus se manifestou em Cristo Jesus, e de fato Ele é a única palavra eterna de Deus, e partes deles estão aqui nas Escrituras. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é Deus. E como é que eu sei disso? Nesse texto aqui que a gente acabou de ler, aqui tem a palavra de Deus. Salomão, guardado pelo Senhor, amado pelo Senhor, cheio de sabedoria do Senhor, cumpriu tudo o que Deus quis. E aí, um escriba, um sacerdote, alguém pegou o texto original e deixou isso aqui escrito para nós, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, onde é que eu vejo aqui que a Bíblia não é Deus? Porque tem uma coisa aqui que Deus deixou por causa da boa intenção de quem escreveu. Quem escreveu não estava pensando em passar rasteira na gente, não. Ele só estava sendo um ser humano. O que é ser humano? Pastora, a bispa Alessandra, a gente é íntimo, fica chamando a pessoa de pastora, mas ele é bispo. A bispa Alessandra exerceu como mulher a autocrítica aqui em relação às mulheres. Agora eu, sendo pastor homem, vou exercer aqui também a autocrítica ao sexo masculino. Tem uma coisa aqui que está na palavra de Deus, mas que Deus não concorda com o que está aqui. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é Deus. O que acontece? O escritor escreveu a Bíblia sendo um homem. O que é ser homem? Irmãos caídos, nós somos cheios do Espírito Santo, mas nós somos homens. O primeiro critério de um ser humano do sexo masculino e de toda essa sociedade que está sentada aqui nessa tarde é que nós temos profundo ódio pelas mulheres e a gente nem faz ideia do tanto. Ser humano caído odeia a mulher. E eu estou falando de ser humano. Os homens e mulheres assentados aqui nessa tarde odeiam as mulheres. Tanto é verdade que as mulheres não estão o tempo inteiro apontando umas às outras. O que acontece com uma mulher quando ela suspeita que o seu marido possa estar tendo um caso com uma outra mulher? Quem que ela vai querer matar primeiro? Mulher. A outra mulher. Porque o ódio à mulher faz parte da nossa humanidade caída. Vai uma torcida de futebol, que é um clássico aí, ó, cruzeirenses manifestam. Quando vocês estão com raiva dos atleticanos, quem é que vocês xingam? Chamam os atleticanos de quê? Gay, né? O elemento feminino aí. Atleticanos presentes, manifestam-se.
cruzeiro. De quem que eles tinham os cruzeirenses? Maria. Por quê? Por quê? O que a Maria fez? Por que para você ofender alguém tem que ser um xingo no feminino? Porque ser humano no mundo caído é ter ódio à mulher. É interessante que Deus avisou isso lá atrás. Deus disse para a serpente e para o diabo: olha, vai haver uma inimizade entre você e a serpente. A mulher vai te esmagar a cabeça, a descendência dela, e você vai ferir o calcanhar. Então, o mais bonzinho do ser humano do sexo masculino e a mais sábia da mulher sentada aqui nessa tarde odeia as mulheres e nem sabe. Só falei que das torcidas, se você for pensar em quase todas as nossas praguejações e xingamentos, elas têm um teor de ódio à mulher. Alguma questão de feminilidade. Só que tem um problema. A gente está aqui nessa tarde reunidos com a igreja do Senhor, noiva do Cordeiro. Homens e mulheres aqui são igreja, palavra feminina. Homens e mulheres aqui são noiva, Aleluia. feminina do Cordeiro. Homens e mulheres aqui são menina, menininha, cuidada por Deus, meninos dos olhos de Deus. Glória a Deus. A gente tem medo disso. Esse mal aparece aqui no texto. Por isso que eu disse para você que a Bíblia é a palavra de Deus. E por isso que esse texto está aqui desse jeito. Mas ela não é Deus. Deus se revela aqui, ó. Glória a Não Deus. se revela só na Bíblia que você lê na sua casa, não. Senão ninguém nem precisava se reunir. Agora aqui, ó, nesse diálogo, Deus está se revelando. Glória a Deus. E eu vou te dizer. Vocês já viram um sábio como um Salomão ser derrubado por mulher? Isso é verdade, isso, gente? Você acha que a mulher tinha o poder de derrubar Salomão? Você vai pegar o livro do texto dos primeiros reis, vai dizer que Salomão entendia de planta, de animais, de ciência. Ele era o maior sábio, viu? Quem estuda filosofia aí vai ver que o primeiro grande filósofo, que foi Sócrates, século 6 a.C., na verdade século 5, mas os pré-socráticos, Anaximandro, Anaxímenes, Aristófanes, todos esses gregos vieram 400 anos depois do sábio Salomão. E eles têm provérbios parecidos com o de Salomão, porque o provérbio original foi o do Salomão. Aleluia. Mas você acha que as mulheres teriam o poder de fazer um homem desse pecar? Entendeu? Onde é que eu estou querendo chegar? O ministro do Evangelho escreveu as Escrituras, mas ele escreveu como um ser humano, cheio do Espírito Santo, mas caído. O ódio à mulher está aparecendo aqui. Ah, me prove melhor. Quando Deus vai falar com Salomão, Deus se refere a algum momento à mulher? Não. Vamos ler de novo. 1 dos Reis, capítulo 11, versículo 11. Por isso diz o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino. Deus não falou nada de mulher para Salomão. Quem está falando de mulher é o autor do texto, Deus não. Ai, Salomão, você foi se envolver, né, com a filha de Faraó, com a filha de não sei quem. Isso é um escritor dizendo o seguinte: olha, a gente consegue acreditar nisso, né? O homem tem um defeito de fabricação. O cara é violento, ele é profano, ele é boca porca, ele tem preguiça de tomar banho, ele se orgulha de ter arrancado o sangue de uma mulher na noite da sua perda de virgindade. Mas ele, sabe como é que é, né? As mulheres enfeitiçam a gente. Aí, eu pequei, Senhor, foi ela, Senhor. Aí banco Adão. Mas vocês perceberam que Deus não traz mulher para o assunto? O autor vai dizer: Salomão casou com isso, Salomão casou com aquilo, Salomão. Aí as mulheres iludiram seu coração. Ô, gente, vira homem, Salomão. Eita. Que mulher que podia iludir um coração daquele cheio de conhecimento, Deus. cheio de entendimento, cheio de sabedoria?
Deus está procurando verdadeiros adoradores que digam assim: Senhor, eu até sei que a ninfeta que entrou no meu caminho é poderosa, mas eu pequei, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, a culpa é minha, tem misericórdia de mim. Isso é tão poderoso que tem mulher aí com raiva de mim agora, porque eu estou dizendo: não, mas as mulheres fazem coisas erradas, elas planejam sim. Ô gente, vou dizer uma coisa para vocês: Deus fez homem, Deus fez mulher com naturezas distintas. E olha, assim como Jesus falou sobre o divórcio, eu vou falar para vocês aqui agora. Essa história de mulher ser submissa ao homem não foi assim desde o princípio. Viu? Não foi assim. Mulher passou a ser submissa ao homem por uma coisa que ela atraiu para si. Só que Deus fala da mulher, colocando nela a responsabilidade. Eu chego para ela: Eva, olha o que você fez não confiando em mim. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Não era um elogio nem uma ordem, não. Era uma constatação. É Deus dizendo: Eva, minha filha, olha só, o Adão é básico, ele nem bocó, porque eu fiz ele do pó da terra. Bicho é básico demais, é lerdo. Ó, vou contar um segredo para vocês. Deus concorda com vocês quando faz isso, tudo lerdo. O que Deus não quer é que você fique dizendo isso para ele, mas assim, no secreto, ele é lerdo, ele é básico. Só tem músculo. Sobra-me nos músculos o que me falta no cérebro. E todo homem humilde que seja sábio para reconhecer isso. E Deus é tão poderoso que a biologia mostra isso. Os homens têm cerca de 23 milhões de neurônios e só uso físico. As mulheres têm 19 milhões de neurônios, ou seja, 4 milhões a menos do que o homem. Sapientes, sábias, entendidas, com a força de dar inveja. Forças que não são músculos. Porque foi Deus quem fez vocês assim. Estou aqui falando para enxergo de ninguém, não. Estou falando só a verdade da criação. Verdade nua e crua. Deus fez o homem do pó da terra. Aí Deus olhou. Porque o que a religião faz? Então, o homem foi criado antes, a mulher depois, logo o homem é autoridade. Isso é a religião que faz. Só que você está aqui no Congresso Público Glória para avançar um pouquinho mais nesse negócio aí. Sai do pó da terra. Porque o que é melhor? Um homem todo prontinho, feito do pó da terra? Ou uma outra criatura que Deus já tirou desse cara que estava pronto? Olha o princípio de superioridade da mulher. Eu criei essa coisa. Se desse óculos eu tiro uma outra coisa, o meu produto é melhor do que esse original aqui. Mas o que a gente faz? Não, o homem é autoridade, quem foi criado antes, a mulher veio depois, você que veio depois, você que espere. Só que o texto não está falando de nada disso, isso tudo é resultado da nossa queda. Não foi assim desde o princípio. Do princípio, Deus fez o homem do pó da terra, Deus fez a mulher de um homem já pronto, dizendo: Adão, se enxerga, meu filho, que essa daí. Ela não veio para te enganar, não, ela veio para construir muitas coisas junto com você. Aleluia! Deus deu autoridade aos dois. Aí, quando o casal resolve não confiar em Deus, essa é a nossa queda. O homem passa a olhar para a mulher como uma das coisas que ele tem. Por isso que Salomão teve 1000 mulheres. E é engraçado, vai no mandamento sobre o adultério: não desejarás a casa do teu próximo. Olha a sequência: não desejarás a casa do teu próximo, a lâmpada do teu próximo, o microfone do teu próximo, a cadeira do teu próximo, a mulher do teu próximo. Ou seja, a mulher passou a ser uma das coisas que um homem pode ter. Mas não foi assim desde o princípio. E se você nasceu de novo, você está voltando para o princípio. Glória a Deus. Para de manter isso em nome de Jesus. É claro, esse vai ser um processo individual. Tem gente que morre de medo do que eu estou falando aqui. Ai meu Deus, esse cara está falando que agora essa mulher vai mandar em mim. Porque o homem, mesmo entendendo essas coisas, ele continua sendo perversinho. Aí ele vira aquele negócio chamado macho probleminha. Quem é o macho probleminha? É aquele homem que finge que não manda, aí não vai mais nada. Aí a mulher está estressada, corre de um lado, corre do outro, faz um monte de coisa. Não, é porque eu não sou machista. Deixa ela resolver as coisas. Aí você deixa de ser machista para ser um covarde que não faz nada. E não é isso não.
Deus deu uma força para a mulher que deveria ser elogiada pelo homem, e Deus deu uma força para o homem que deveria ser elogiada pela mulher. Aleluia. E aí, isso aqui não é feminismo não, meu irmão. Isso aqui é a palavra do Evangelho. Daqui a pouco eu vou te contar mais uns segredinhos que está na nossa cara, na palavra de Deus, e a gente não consegue ver. Tá? Olha só. Então, o homem quando caiu, ele passou a amar muitas coisas, inclusive a mulher. Mas entendeu a frase? Ele ama muitas coisas, é muito fácil. Os homens ficam reclamando que a mulher fica muitas horas no salão. Mas você já viu um homem de plantão na porta da oficina mecânica esperando um carro? Ele fica o dia inteiro em função de um carro. Por quê? Porque o homem ama muitas coisas, inclusive algumas mulheres ele ama. E as mulheres do mundo caído, elas aprenderam não é nem a amar um homem, não. Elas aprenderam a adorar um homem. Elas se matam por um homem, elas se rebaixam por um homem, elas estão num relacionamento abusivo e mentem para continuar sendo abusadas pelo homem, é porque elas gostam disso. Isso é maldição colocada nelas por elas mesmas. Só que aqui eu estou falando com mulheres restauradas. Aleluia. Mulheres habitadas pelo Espírito Santo. Você tem que sair dessa, porque o Espírito Santo te habita. O papo dele é com você. Eu conheço muitas mulheres com quem Deus tenta falar todo dia. A primeira está lá no livro dos Juízes. Se você for lá em Juízes, capítulo 11, mais ou menos, da história de Sansão, tem uma coisa aí que a gente lê, apóstolo, e a gente não percebe. Um anjo do Senhor vai falar com uma mulher. E ela já está perdoada. Ela não tinha isso aqui que você tem hoje. Ela não tinha Bíblia escrita. A mulher de Manoá, a mãe de Sansão, o anjo vai lá falar com ela. E ele conversa com ela, porque ele queria um papo com ela. Glória a Deus. Aqui, ó. Você vai ter um filho. Vai ser assim, assim, assim. Aí ela foi chamar o marido. Foi cumprir o papel de submissa dela. Aí eu falei, mas você está forçando demais, tá não, pastor Alexandre? Estou não, porque o anjo volta lá de novo, segunda vez, para falar com ela. As duas vezes que o Senhor foi falar, ele não procurou manuais, tinha um papo com aquela mulher. Isso é estranho para a sua tradição, mas o fogo está aqui para limpar o ambiente, para você entender um pouquinho melhor as coisas. Glória a Deus. Aqui eu vou deliberar para falar uma coisa. A gente está aí ouvindo vozes muito enraivecidas, porque esse negócio de pastora, bispa, não tem sacerdotisa no Antigo Testamento? Tem apóstola? Tem bispa? Sabe por que não tem? Por causa disso aqui que a gente acabou de entender. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a Bíblia não é Deus. E sabe por que Deus fez isso? Porque você também é a palavra de Deus ambulante. Quando você lê a Bíblia, você faz ela ser mais palavra de Deus ainda. Quando você estuda a palavra aqui, igual a gente está fazendo, a gente faz a palavra de Deus ser mais palavra de Deus ainda. Porque é dinâmica, não é um livro sozinho. Isso aqui não é talismã, não. Isso aqui, se eu jogar na cabeça de alguém, a pessoa vai desmaiar. Tem poder nisso aqui, não. Isso aqui só é a palavra de Deus assim. A gente está aqui trocando ideia, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos do nome dele, ele estará. Imagina, Aleluia. 30, 50, 100. Glória a Deus. Ele está todo aqui. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia sozinha não dá conta, não. E aí, sabe o que a palavra de Deus nos diz? Na boca dos profetas, que os apóstolos não conseguiram traduzir, mas os apóstolos que estão entre nós conseguem traduzir. É que o Espírito Santo falou na boca de Joel e repetiu na boca de Pedro: acontecerá nos últimos dias. Quais são os últimos dias? Todos os dias depois da ressurreição de Jesus são os últimos dias. Glória a Deus. Nesses últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou não? Vossos filhos, Adão, Salomão, Davi, Anás, Caifás e aqueles traíras que mataram Jesus, eram sacerdotes ungidos por Deus. Vossos filhos profetizarão. Está escrito outra coisa lá.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí o que a religião faz? Você é profeta do Senhor, tá? O máximo que eu vou fazer é te consagrar como missionária e você só vai poder falar aqui embaixo. Blasfêmia contra o Espírito Santo, só não é porque Deus não quer. Porque se Deus pensar um segundo acerca disso, ele vai falar: bando de blasfêmia, porque eu disse a vocês que meu Espírito ia cair sobre homens e mulheres, mulheres iam ser profetas e mulheres iam ser profetisas, homens iam ser apóstolos e mulheres iam ser apóstolas. Porque é o mesmo Espírito sobre homens e mulheres. Aleluia. Ó, foi que glória. É a glória que não tem aparência, mas é glória de discernimento. Para você aí que tem pastora na sua igreja, parar de ficar praguejando contra ela, viu? O Espírito de Deus está sobre ela, como ele está sobre o pastor também. E aí nós temos, você vê que Deus não faz ninguém de robô. Jesus, quando esteve entre nós, ele tinha apóstolos, porque era isso que a cultura judaica suportava. O que a cultura judaica suportava? 12 apóstolos para lembrar das 12 tribos de Israel, toda uma tradição onde o homem era autoridade. Só que Jesus fez uma coisa na cara de todo mundo e ninguém nem percebeu. Porque ele deixou para a gente perceber isso aqui agora. No século XXI a gente consegue entender o que Jesus fez lá. Você não está achando mesmo que Jesus só tinha 12 apóstolos, crente? Você acha? Vou te falar os nomes das apóstolas que Jesus tinha. Maria Madalena, da qual haviam sido expulsos 7 demônios, enviada de Deus. Maria, mãe de Tiago. Susana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, todas cheias do Espírito Santo. Aleluia. Quantas mulheres cheias do Espírito Santo? O Paulo chega a mencionar assim: olha, lá em Filipenses, ele fala: fala para a irmã Trifena e Trifosa, olha que eu não me ligo para colocar em filhas gêmeas. Trifena e Trifosa, para elas brigarem menos, eram 2 mulheres cheias do Espírito Santo, intelectualizadas, estavam brigando pessoalmente. Apóstolas. E dizem os teólogos, a gente não tem como provar, mas temos evidências, que muito provavelmente a epístola aos Hebreus não tem nome, porque ela deve ter sido escrita pela Priscila. Mas mesmo que ela não tenha sido escrita pela Priscila, a mulher do Áquila, Atos fala, Romanos fala, Coríntios fala: saudai a Priscila e Áquila, botando o nome da mulher na frente do homem, porque a intelectual da parada era a Priscila. Aleluia. Porque o Espírito foi dado aos homens e às mulheres. Aleluia. E até em questão de classe social, porque aqui o Salomão, o rei, o sábio, ele quer dizer: parou não, até sobre os meus servos. Aleluia. Também não parou aí não. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Aleluia. Não são servas não, elas são servas do Senhor. Aleluia. É gente pequena, gente que não tem expressão, gente que não tem credibilidade. Minhas servas, respeita, profeta. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava até dizendo para a bispa outro dia, né? Tem uma denominação famosa que eles morrem de medo de consagrar pastoras. O máximo que eles fazem é consagrar elas como missionárias. Elas trabalham mais do que os pastores, elas vão, intercedem, expulsam demônios, fazem obra, mas o máximo que elas podem ser chamadas é de missionárias. Eu estou falando de um tom de brincadeira, mas com fundo sério. Se Deus quiser pensar um pouquinho, isso é afronta à obra do seu Espírito. Eu tenho muito orgulho de ser casado com uma mulher pastora. Quantas coisas ela tem mais autoridade do que eu. Porque nós nascemos de novo para voltarmos ao Éden. É claro que só um novo céu e uma nova terra pode dar a autoridade que os dois tinham. Mas embora não esteja no novo céu e na nova terra, o novo céu e a nova terra já está em mim. Aleluia. Então eu tenho a obrigação, purificado pelo fogo, iluminado pela glória, de reconhecer a autoridade que Deus deu à minha mulher. Aleluia. Então de manhã as mulheres tomaram a chicotada da pastora, exercendo autocrítica, e aqui os homens vamos nos autocriticar agora. Porque o que esse texto traz para a gente é isso. As mulheres não desviaram o coração de Salomão. Essa era a preferência do autor. E é claro, Salomão está
perdoado, quem escreveu isso aqui está perdoado. E como é que a gente fica em paz? Porque na hora que Deus vai falar com Salomão, ele não fala nada de mulher. Porque Salomão, com a sabedoria que ele tinha. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de ter inteligência, isso Salomão tinha, prudência, afastar-se do mal. O contrário do prudente é o ingênuo. Ai, eu sou bonzinho, então. Como é que um sábio daquele foi ingênuo? De construir altares para aquelas mulheres. Ai, Senhor, porque a minha mulher gostava disso, como eu sou marido bom. Mentiroso, ele gostava também. Você acha que Salomão colocou um altar de quemos na entrada de uma cidade por causa da mulher com quem ele casou? Sendo que elas eram apenas uma das propriedades. Ele tinha 1000 propriedades, 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Era o contrário, né? Peraí, vamos para a contabilidade aqui. É isso mesmo. Nossa, Deus, é isso mesmo, eram 700 princesas. Olha o nível de objetificação da mulher. O que significa dizer que Salomão tinha 700 princesas? Conchava um político. Olha que rebaixamento da criatura que Deus fez. Eu sou rei, sou sábio. Como é que eu governo nos meus dias? Era assim que as coisas eram. Salomão está perdoado. Você não. Ai, mas a carne é fraca. Essa palavra não serve para você não. A que serve para você é a outra parte. O Espírito, na verdade, está pronto, profeta. Aleluia! Para de botar a culpa de mulher. Mas aí o Salomão, que já estava perdoado, ele juntou mulheres como mercadorias. Ele tinha 700 princesas, porque eram 700 alianças que ele fazia com todos os países. E 300 concubinas. Que é assim, nem quer dizer que ele tinha relações com essas mulheres não, mas elas pertenciam a ele, ninguém poderia ter. É como se fosse um dono do agronegócio no país. Ele nem sabe que terra que ele tem. Mas o dia que um sem terra fica lá refugiado da chuva, eu quero a integração de terra que é minha. Ele nem sabia que existia. Assim eram as 1000 mulheres de Salomão. Eram objetos no mundo caído, onde o Espírito Santo ainda não tinha se revelado. Agora, ele que usava, que deveria ser sábio, ele não usou prudência, acumulou mulheres, aí ele gostava de um altarzinho e botou a culpa nas mulheres, né? O que é ser sábio? Ser sábio é ser diligente, é gente que trabalha, que detesta a preguiça, a vagarosidade, a morosidade, o empurrar com a barriga, é gente diligente. Estava vendo aqui o apóstolo na diligência para isso aqui acontecer. Isso é sabedoria. Glória a Deus. Sabedoria é você ser misericordioso, compassivo, compreensivo e não escarnecedor. E aí o que Salomão faz? Ele foi isso em relação a tudo, ao mundo inteiro. Mas olha só, quando ele casa com 1000 mulheres, e aqui eu estou trazendo Salomão para nós aqui, tá? Quando ele casa com 1000 mulheres, ele não foi sábio, ele não foi prudente, ele botou a culpa da idolatria dele nas mulheres, ele foi escarnecedor porque ele tratou criaturas de Deus como coisas que ele poderia colecionar, e ele tinha sabedoria para fazer diferente. E é isso, como Deus tinha aliança com Davi, tem isso, né? Deus é tão bom que ele fala assim, Deus, o cara que é sábio está fazendo besteira. 997 mulheres, 998 mulheres, 999 mulheres, 1000 mulheres. Mas eu tenho uma aliança com Davi. Eu tenho uma aliança com Davi. Eu disse que eu farei misericórdia até 1000 gerações por causa daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Ele fez isso com Davi, ele quer aturar Salomão, sua 1000 mulheres. Daí ele chega para Salomão e ser misericordioso. Então, olha, Salomão, você não guardou os meus estatutos, os meus juízos. Mas por causa de Davi, eu não vou tirar o reino de você agora. Glória a Vou Deus. tirar do seu filho. Mas eu não tenho compromisso com isso aí não. Então, onde que eu quero chegar com você nessa tarde? Que o fogo e a glória significa a gente assumir que Deus levantou aqui nessa tarde pastoras, profetisas, bispas, apóstolas, porque o Espírito dele foi derramado sobre toda a carne. A gente tem que assumir isso na prática, porque a gente acaba assumindo isso só filosoficamente.
E você vai ver aí mensagem na internet zombando disso aqui. Você vai ver aí pastores que se consideram letrados zombando disso aí. E aqui eu estou mostrando para você na palavra que Deus, mulher, tem compromisso com você. Aleluia. A minha falecida mãe, eu fui um filho de crente que via Deus falando com a minha mãe. Ela não deu conta de ouvir essa palavra de Deus. Deus falava com ela: minha filha, eu tenho uma aliança contigo, não te importes com teu marido, eu vou resolver lá, mas faz o que eu estou te falando. Mas olha a idolatria. Deus está falando com a mulher. Não, mas é porque não foi assim que eu aprendi. Eu tenho que ser submissa a um homem e tal. E aí ela foi sendo submissa, até Deus ter de recolher ela antes. Eu falo isso com muito pesar. Com muito pesar. É uma mulher com quem Deus falava. E que Deus falava com ela: olha, eu tenho uma aliança contigo. Igual Deus falou com a mulher do Manoá, a mãe de Sansão. Igual Deus fala com um monte de mulher aqui, ó. Tem mulheres aqui em relacionamento abusivo. Estávamos conversando ali dentro agora no almoço sobre algumas mulheres de homens de Deus, famosos com os dons que Deus deu, mas que estão caídos. E as mulheres lhes sendo submissas. E aí Deus propõe. Ele não vai te forçar nada não, mas Ele propõe: olha, eu tenho uma aliança com você. Eu não salvei você debaixo do marido, eu te salvei. Meu papo é com você. Aleluia. Tem muito homem aí se achando Espírito Santo, se colocando entre Deus e a mulher. Fundamento bíblico. Ó, a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é Deus. Olha o fundamento bíblico. Olha aqui o herege. Lá em 1 Coríntios está dizendo que seja, portanto, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, e Cristo o cabeça da igreja. Olha que hierarquia bonitinha que o Paulo pegou. Isso é a palavra de Deus? É. Só tem um problema: não é para você. Como é que eu sei disso? Porque quando Paulo disse isso, ele estava diante de uma sociedade grega, onde as mulheres não tinham direitos, onde elas eram propriedades do homem. E ainda vou te dizer uma coisa, tá? Ele até disse que Deus é o cabeça de Cristo. Sabe o que Deus em pessoa falou? Eu e o Pai somos um. Como ser humano, ele estava submisso ao Pai, mas sendo Deus, Ele não julga como usurpação ser igual a Deus, mas Ele não deixa de ser Deus, não. Ele é Deus. Tem submissão aí, não. Tem submissão temporária. Ele lá na Galileia, judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro, ele só fazia tudo que o Pai lhe mandava. Agora não. Ele é Deus ressuscitado. Aleluia. Com o Espírito dele habitando em nossos corações. Entendeu? A formulação é maravilhosa, é correta e é sábia, mas ela é tão sábia quanto humana porque ela passou. Como é que você sabe disso? Porque o próprio Paulo vai dizer: olha, eu estou falando essas coisas aqui, que a mulher veio do homem, mas na verdade todo homem nasce de mulher e tudo vem de Deus. E em Cristo não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Em Deus só há gente dele. Aleluia. Aí Deus está falando com você, mulher, porque você é servo dele, está se escondendo. Não, eu prefiro ser submissa a ele, que é mais fácil, porque Deus é um risco para mim, né? Deus acaba sendo problema com as mulheres, porque elas preferem ser submissas ao homem, porque isso é coisa da queda, isso é maldição, que o homem colocou sobre si e a mulher colocou sobre si. Mas quem nasceu de novo está desafiando a maldição. Está tudo de descer, né, irmãos? Vai fogo, arde mesmo. Aleluia. Arde, chega a estalar o cérebro. Mas a paz da glória que você vai ter se você entender isso. Aleluia. Daqui uns dias, isso aqui eu passei a entender daqui uns dias. Quando aquele seu marido te dá um bicudo e você vê ele pregando à noite, e fala: já entendi que esse cara está precisando de uma correção divina. E você não vai se levantar contra ele, não, você só vai se colocar diante de Deus. Eu gostei muito quando a pastora falou: tem uns homens que Deus mata. E lembra de Mical? Mulher sábia, sensata e formosa, casou com Zé Dendaga, chamado Napal. O nome que em língua portuguesa é até sugestivo, uma naba ambulante. Chato, sem sabedoria.
Abigail. Mas aí, é Abigail, eu confundi, eu falei quem? Mical. Não, é Abigail, obrigado. Abigail, mulher sensata e formosa. E o marido dela era um nabo ambulante, um Nabal. Viu? E aí, Deus tinha uma aliança com Abigail. Num certo dia, Nabal foi com raivinha, que tinha um tal de Davi. Desordeiro aí, andando, nem era rei, nem era nada, estava tentando. Aí quando ele ficou sabendo que Mical foi lá, Abigail foi lá conversar com Davi, ele secou. Nabal, que a Bíblia vai falar que era um filho de Belial. Porque Deus tinha um compromisso com Abigail. E eu acho que ela nem entendeu o tanto que Deus tinha de compromisso com ela, como a maioria das filhas do Senhor que eu conheço não entendem o tamanho do compromisso que Deus tem com elas. Quando você entender isso, seu casamento não vai acabar não, ele vai passar pelo fogo. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ficar com medinho, quer ver coisa queimando e dá medo. Mas é fogo e glória. Glória. Começa com fogo e termina em glória sempre. Glória a Deus. Só que você tem que parar de ter medo. Medo de homem, medo de fogo. Você tem que ter temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E aí eu estava dizendo, se as mulheres desses pregadores que a gente sabe que estão aprontando muito, dissessem, Senhor, eu estou aqui, eu sou tua serva, igual esse sujeito aqui no Senhor deu fama. Eu ia ver o que ia acontecer. Ia ser muito fogo, ia ser muita encrenca, ia ser muita tempestade. Mas você ia ver homem se convertendo antes de ir para o inferno. Nem eu. Glória a Deus. Mas aí, porque são submissas ali, vão ficando segurando tudo, chamam isso de sabedoria, que é uma outra coisa, viu? Eu quero dar uma palavra para as mulheres jovens sentadas aqui entre nós. Toda vez que uma mulher quer acertar, vem uma tradição em cima delas, igual os fariseus. Colocam sobre você, menina moça, jovem esposa, jovem pastora, um fardo que nem eles conseguem carregar. Qual é o fardo? O pai, meu marido me bateu ontem. Minha filha, a mulher sabe edifica a sua casa. Deve ter alguma coisa errada aí com você. Por acaso Deus me fez psicólogo e eu atendo esse tipo de coisa quase toda semana lá no consultório. Aí assim, o ministro do Evangelho descobriu que a mulher tinha R$6.000 do trabalho dela ali na faz unha, alisa cabelo, é o trabalho dela. Sábio, diligente. E ele é tão adorador quanto vagabundo. Aí ele descobriu que ela tinha R$6.000. Sabe o que ele faz? Ele pega os R$6.000 dela e gasta com uma coisa fuleira. Aí ela vai pedir socorro para o pai. Deixa eu te contar, eu apanhei semana passada e ontem eu descobri que ele levou os meus R$6.000, que tem 2 anos que eu estou juntando. Minha filha, eu vou te dizer uma coisa. A mulher sábia edifica sua casa. Tem alguma coisa errada com você. Você é a culpada de teu marido ter roubado os seus R$6.000. Gente, não faça isso não. Não fale isso com sua filha, não. Para. Olha, meu marido é adorador, sabe? Pregador da palavra, maravilhoso. Só que ele está vindo com umas ideias esquisitas, sabe? Que o homem é safado, né? Ele é assim. Ele está precisando trair a mulher. Ó, jovens, descubra isso, seu namorado, você está fazendo isso, tá? Porque você está uma epidemia na igreja. Tem mais isso na igreja do que Covid-19. O que o cara faz? Ele precisa trair a namorada dele. É meio que uns papos do século XXI, apóstolo. Relacionamento aberto. O que é o relacionamento aberto? Tem um truque aí que você não percebe. Relacionamento aberto é assim. Eu não posso falar para ela que eu estou traindo ela. Então, para eu continuar nas minhas traições, eu vou fazer uma proposta dupla, mas ela vai entender só uma parte da proposta. Primeira parte da proposta. Então, amor, você não acha assim? É uma acordo entre nós. Cada um vai namorar com quem quiser. Eu te amo, você me ama, mas aí é por uma questão meramente sexual. Cada um sai com quem quiser, tá? Mas o importante é que a gente se ama. É o poliamor, né? Poliamor, que era um monte de abelhas botando esperma em tudo quanto é lugar. Né? Aí a menina acha que é esquisito no começo, aí vai na primeira vez, vomita de tanto nojo, mas ela ama o cara, né? Porque o cara é safado, mas a maldição tá aí, né? Ela consegue amar aquilo. Aí ela sucumbe, aceita a proposta. O que o rapazinho faz? Ele vai lá na sogra,
com fotinha, tu encontra um monte de coisa. Assim, olha o que a sua filha está fazendo. Ué, mas não foi você que propôs isso? É, eu propus, mas eu não esperava isso de você, não. Entendeu? Aí a covardia do mar. Ele propõe, mas ele não espera que você faça isso. Sabe o que é isso? É a maneira errada de usar o versículo. Você não foi sábio, ele te propôs o que você foi. Olha, deixa essas coisas pra lá. Eu vou falar uma heresia aqui agora, posso? Já que é para queimar tudo, vamos queimar. O que é feio vai ser queimado e o que é ouro vai ser depurado. Amém. Deus. Glória a Deus. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.